Acompanha o TJ UFSC. Eu sou Virginia Witt e no nosso primeiro boletim do dia nós vamos conferir uma reportagem que fala sobre a situação de queimadas no estado. Existem vários fatores que têm potencializado os incêndios em Santa Catarina, como a estiagem e a queima de lixos. Entenda melhor com o repórter Eduardo Vargas. Em um contexto de crise sanitária, alguns problemas que antes eram muito evidentes, agora acabam passando batidos. Embora a crise ambiental na Amazônia tenha sido um grande foco em 2019, nesse ano, aqui em Florianópolis e em Santa Catarina como um todo, há uma alta muito grande nos incêndios ambientais. Mesmo na quarentena, se abrirmos a janela, ainda vimos fumaça e também vimos fogo. Em 2019, de janeiro a maio, foram 901 incêndios em vegetação em Santa Catarina, mas em 2020, os bombeiros apontam 3.943 ocorrências do gênero, alta de cerca de 337%. Na capital, no mesmo período, foram 184 em 2019, que evoluíram para 780 em 2020, uma alta de 323%. As autoridades relatam dificuldade, inclusive estrutural e de recursos para lidar com uma alta tão grande. Nós tivemos alguns dias do mês de maio, todas as viaturas de Florianópolis empenhadas no combate a incêndio em vegetação, diminuindo a nossa capacidade de oferecer resposta em um incêndio estrutural ou até mesmo de um acidente veicular, tendo em vista que o caminhão, ele tanto faz a parte de combate a incêndio, como também a parte de resgate veicular. Um dos agravantes é o contexto de estiagem. Atualmente, Santa Catarina atravessa um dos períodos mais secos em décadas. Mais de 40 municípios decretaram situação de emergência e mesmo com as chuvas nos primeiros 15 dias de junho, o quadro tende a continuar. O período que naturalmente é pouco chuvoso no estado de Santa Catarina, né? A gente tem esses bloqueios atmosféricos e a gente também tem uma previsão, os modelos climatológicos, eles acabam indicando chuvas abaixo da média para esse período dos próximos 3 meses. Então, essa situação, ela deve voltar a ocorrer com uma determinada frequência. Porém, a simples falta de chuva não é o único fator que colabora para essa estatística tão alarmante. Queimas de lixos e ações isoladas podem desencadear incêndios, o que é atualmente uma preocupação constante de quem lida com a alta nas queimadas. O que nós não conseguimos precisar e muitas vezes identificar é se foi por uma questão, se esse incêndio ele foi intencional ou acidental. Isso que a gente tem uma grande dificuldade. Ao amanhecer, consegue sair do local, ninguém vê e daqui a pouco surge um ponto de fumaça, surge um foco de incêndio e nós somos acionados para fazer o combate. Para falar de um caso específico, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a maior unidade de conservação de Santa Catarina, já sofreu com perda de mais de 1.000 hectares em ocorrências do gênero. A situação é emblemática, considerando o impacto ambiental da recorrência. Essa vegetação, quando seca, ela tem um período mais ou menos de a cada 3 anos ela seca, e ela vira um combustível muito poderoso, né? Então, os incêndios históricos no tabuleiro, ele tem um período aí de 3 anos, mais ou menos. O que a gente observou, a parte da vegetação do banhado, ela recupera em questão de 1 mês, já está tudo verde de novo. Uma parte que você não precisa se preocupar muito com a recuperação, parece que é um processo natural, como tem vários locais aí que precisam do fogo para se manter, me parece que é o caso. E quando você queima, se perde aquela cobertura vegetal que ajuda na retenção da água e abastecimento do lençol freático, né? Então, é um efeito bola de neve, né? Queimou porque não tem água, e não tem água porque queimou, e assim ele vai sucessivamente. Esses incêndios podem ser enquadrados em crime ambiental, ainda que sejam não intencionais. O que a gente observou agora durante esse período, né, de dezembro, de janeiro até agora em abril, todos os casos, sem nenhuma exceção, foram por causas de ações humanas, todos, certo? Todos eles foram decorrentes de ações humanas, seja ele por um descuido de uma fogueira mal construída, seja ele por um lançamento de algum instrumento que possa iniciar um fogo,
ou por uma prática ilegal com a ideia realmente de descaracterizar uma área e criar uma condição diferente daquele que é de floresta. Hoje existe um crime bem específico na legislação da Lei de Crimes Ambientais que diz que provocar incêndio, mato ou floresta configura um delito penal, né? A legislação fala bem clara de que ela pode ser de forma dolosa ou de forma culposa. Então, qualquer um deles que pratica o ato, seja ele de forma intencional de tocar fogo na vegetação, com a ideia de destruir essa vegetação, ele configura um crime, se eu não me engano, penalizado de 1 a 5 anos de prisão. Tá? E se o cidadão faz isso de forma culposa, ele também configura o crime, no entanto, com penalidade menor. A recorrência só nos diz uma coisa: pequenas ações, individuais e às vezes inocentes, podem trazer consequências catastróficas. Então, nós precisamos justamente esclarecer a comunidade de que o risco que é um incêndio de vegetação, tanto por esse prejuízo ao meio ambiente, como o risco de causar um agravamento da situação, fazendo com que o incêndio de vegetação ele se propague e atinja uma residência e que a gente possa ter uma perda no patrimônio dessas pessoas e, por que não, até uma vítima, como nós tivemos também aqui em Florianópolis, na região da Grande Florianópolis, em São Miguel, mês passado, onde um senhor que estava fazendo uma queimada para uma limpeza de terreno veio a falecer, né, queimado. As consequências dessas ações não afetam apenas o local onde as queimadas acontecem, mas todo um ecossistema. Então é por isso que nós precisamos ser cada vez mais conscientes e cuidar da natureza. Como o TJ sempre te recomenda, se puder, permaneça em casa, cumpra todas as orientações de higiene e de distanciamento. Eu sou Virginia Witt para o plantão TJ UFSC.